a ciência! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso 9º episódio do podcast Fahrenheit. Nosso episódio de hoje se trata de astronomia. Estou aqui com o meu colega Frantes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do IFI. Estamos aqui para entrevistar os nossos convidados, que seria o professor Alberto e o nosso colega Douglas, que também entende bastante dessa parte de astronomia. Tá certo, gente, agradeço o convite. Sou o professor Alberto, estou aqui no Instituto já há 10 anos. Comecei a trabalhar com astronomia assim que entrei aqui no campus. Não sou especialista na área, mas trabalho com o ensino, né, da astronomia de base desde então. Agradeço o convite, tá, Ilana, Frantes, o operador aqui das máquinas, Yuri, né? É muito bacana estar conversando aqui junto com o Douglas, também bem atualizado aí das coisas da astronomia. Passo a palavra para ele agora. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como disseram meus amigos, né? Meu nome é Douglas e eu estou estudando física no IFE, gosto muito de física e acredito assim, como um bom estudioso da física, a primeira paixão que a gente tem é a astronomia, né? Então é algo que eu gosto muito e venho aqui a convite dos meus colegas justamente para isso, para a gente explanar um pouco sobre esses pequenos conhecimentos que temos aí sobre a imensidão do nosso cosmos. O interessante é que para a maioria das pessoas que eu pergunto sobre o que gosta de física, eles falam que é da astronomia, eles vêm para cá já pensando na astronomia. Mas, enfim, vamos para nossas perguntas dos alunos que foram entrevistados, os alunos do integrado. A primeira pergunta é: existe buraco branco? E qual a diferença entre o buraco negro e o buraco branco? Vamos começar falando aqui, depois o Douglas me completa, tá bom, Douglas? Eu estudei também a respeito do buraco branco, tá? Mas também a nível de curioso, tá? Porque isso aí é uma área muito complexa da astronomia, né? Que chama de cosmologia, né? E o buraco branco, então, é uma teoria, tá? Que é diferente do buraco negro, porque hoje nós já temos imagens do buraco negro. Nós conseguimos constatar, não só por evidências de ondas gravitacionais que ele existe, agora por imagens a gente sabe que o buraco negro existe. O buraco branco, então, ele é uma teoria que tenta explicar um problema que a gente tem na astronomia. Eu vou chamar como um problema, tá? Nós temos justamente uma questão que nós temos da matéria escura e da energia escura, que ele muda um pouco o movimento das coisas na astronomia, no céu, no cosmos, de forma que foge um pouco da nossa previsão, né? E para conseguir justificar isso, então eles criaram um termo que eles chamaram de matéria escura, né? Energia escura, para então justificar então essas modificações de movimento. Mas até hoje a gente não sabe o que é isso, sabe? Não sabe o que é matéria escura, não sabe o que é energia escura. E o buraco negro veio como buraco branco, na verdade, veio com uma teoria para justificar a existência da matéria escura e da energia escura, tá? Ele tem propriedades bem diferentes do buraco negro, tá? O buraco negro, então, o que ele faz? Ele suga a matéria, tá? Enquanto no buraco branco, ele expele matéria, ele não deixa a matéria entrar dentro de um horizonte de eventos, tá? E também o buraco branco é uma coisa extremamente pequena, tá? Então, eles acreditam que eles podem ter até tamanho de micrômetros, tá? Enquanto o buraco negro é uma coisa gigante, tá? Olha, a gente não pode falar exatamente que uma coisa é oposta da outra, tá? Mas existem teorias, inclusive do buraco de minhoca, né? Que eles falam que eles fazem uma ligação entre o buraco negro e o buraco branco para tentar, então, fazer aí essas viagens pelo universo, né? Viu, professor? Você estava comentando de expelir matéria. Você tem alguma ideia de como isso ia funcionar? De como algo iria criar matéria, ou se estava dentro desse ponto comprimido? Como, tipo, se fosse um buraco negro mesmo, que seria bem comprimido e puxando matéria, né? Uhum. O buraco negro, ele teria comprimido a matéria e expelindo ela. É isso? Eu não vou saber falar com tantos detalhes, sabe, Francis? Ainda mais porque isso daí é uma teoria, né? Mas agora o buraco branco, ele pode ser uma matéria que prioritariamente ela foi uma matéria comprimida e começou então a emitir essa matéria novamente, ou então ele pode ser que ele tira essa matéria de algum lugar para começar a expelir, tá? De algum lugar, digamos assim, pode ser um universo paralelo, né? Pode ser aquela teoria dos multiversos.
Mas aí a gente entra numa área muito perigosa, porque a gente está justificando uma teoria através de outra teoria, através de uma outra teoria, de coisas que nunca foram medidas, né? Então são assim, ideias, suposições que a gente não pode muito argumentar a respeito disso, tá? Mas são propostas, né? É uma proposta válida que ela vai continuar existindo até que tenha uma outra proposta que simplesmente sobrepõe a essa primeira proposta, tá? Mas agora o que acontece também, tá, gente? Essa relação da matéria, uma coisa a gente tem certeza, as coisas se conservam, tá? A matéria ela não é criada, ela tem que sair de algum lugar, tá, para ser emitida, tá? Então o buraco branco ele não está criando matéria para ser emitida através dela, tem que sair de algum lugar, seja do colapso anterior, né, seja de uma questão de uma teoria de multiverso e aí por diante. E você, Douglas, o que você entende sobre o buraco branco e o horizonte de evento entre o buraco negro e o buraco branco? Bom, muito do que o professor Alberto disse tem muita relação, né, do que realmente acontece com o buraco branco. E, assim, teoricamente, né, matematicamente, é possível se chegar a uma equação que diz que os buracos brancos são, de fato, existentes. Entretanto, não temos como deslumbrá-los, né, não temos como vê-los. Há pouco tempo conseguimos ter a visualização dos buracos negros, tá? E na física, na cosmologia, os estudiosos eles veem os buracos brancos e os buracos negros mais ou menos como irmãos, né? A grande diferença entre eles seria justamente como o professor Alberto disse, que ele puxa toda a matéria até ele e outro expele toda a matéria. Mas é fácil de se entender como um puxa toda a matéria, já que toda a matéria está fora, né? Mas como o outro expele toda a matéria? Bom, possivelmente, ele possa ser um ponto em que exista muita matéria comprimida que se é expelida. E aí muitas pessoas vão pensar nisso, Big Bang e tal. Mas essas relações estão longe de ser confirmadas como verdade, certo? E a gente tem também ali, no entendimento do buraco branco, né, que possivelmente possam ser ligações entre um ponto de um buraco negro e o ponto de saída sendo o buraco branco. Então, o buraco negro é o ponto de entrada e o buraco branco é o ponto de saída. Já que, como você me perguntou, no horizonte de eventos, né, a gente tem um momento em que nada consegue escapar da força atrativa do buraco negro e, no buraco branco, nada conseguiria entrar. Então, nada que sai consegue entrar no buraco branco e nada que entra no buraco negro consegue entrar. Então, aí existe a especulação de que são portais onde existe uma entrada e uma saída, né? Outras teorias dizem o seguinte sobre os buracos brancos, né? Eles são singularidades, assim como os buracos negros, eles são singularidades que acontecem num determinado espaço de tempo tão curto e preciso e que necessitam também de um vácuo tão puro que qualquer partícula que esteja ali naquele determinado ambiente poderia fazer com que aquele buraco branco voltasse a ser ou se tornasse um buraco negro por causa da distorção que uma partícula faria no surgimento de um buraco branco, né? Então, assim, é muito interessante essas coisas que acontecem. E esse horizonte de evento, né, existe uma expressão formulada por Tivard Thiel, se eu estiver errado, o professor me corrige, né, que calcula aí como que funcionaria, né, essa atração e essa repelância, né, de matéria, né. E aí eu passo aqui para o professor Alberto para ele falar um pouco mais sobre os horizontes de eventos também, porque ele vai saber muito mais aí que a gente. Isso é algo que eu fiquei em dúvida e com certeza talvez alguém que esteja ouvindo tenha também, porque o que é exatamente um horizonte de eventos? A gente já adiantou alguns itens aqui, né? Eu juntamente com o Douglas, muito bem falado, por sinal, tá, Douglas?
E o que acontece é o seguinte, tá? Seria como se fosse uma linha imaginária, tá? Em torno do nosso astro. O que seria o astro, né? Seria o buraco negro. Buraco negro nada mais é do que um cadáver de uma estrela, tá? A não ser também que você considere a ideia do cadáver, não, né? Mas do buraco negro inicial, né? Primordial, que eles chamam, que surgiu no início do universo, tá? Mas, enfim, não deixa de ser uma quantidade de matéria absurda, colapsada, dentro de uma singularidade, tá? Singularidade é quando você tem um ponto, tá? Simplesmente ele não possui praticamente volume, ele está justamente colapsado em um único ponto. De maneira que as ações gravitacionais chegam a ser tão grandes, que nada consegue escapar, né, da ação desse buraco negro. O horizonte de eventos, então, seria uma linha imaginária, tá, com uma simetria normalmente elíptica ou circular em torno do buraco negro, em que o que passa por essa linha não consegue mais sair, nem mesmo a luz. Tá? A luz na física, tá, principalmente na quântica, nós chamamos de fótons. Né? O fóton de luz consegue entrar, né? Ele entra, mas nunca mais sai. Tá? Isso daí é muito bem descrito por uma teoria, né, que é a teoria da relatividade geral. Oi? Licença, é exatamente por isso que se chama buraco negro, porque a luz é toda absorvida e fica um preto lá? Basicamente é isso. Tá? O que nós observamos é justamente um halo de matéria que está extremamente aquecido e acelerado, girando em espiral em torno de um centro. Tá? E a partir de determinado limite, então ele entra e não sai mais. Né? Esse daí seria o horizonte de eventos, que tem propriedades, né, relativísticas bem curiosas, bem interessantes nisso. É da hora vir para física para conseguir entender isso, né? Então, é bastante coisa. Física, matemática, muito divertido, né? Sim, é a melhor coisa. Mas, saindo dos papos complexos, vamos dar uma volta assim para os buracos negros. Na nossa galáxia, não só na nossa, mas no centro de toda a galáxia, tem um buraco negro gigantesco, certo? Vocês têm ideia de qual seja o tamanho dele? Se ele tem um nome especial, algo assim? Bom, essa eu vou pegar para mim aqui. Na nossa galáxia, a gente tem o Sagitários A. Ele é estimado em 4 milhões de vezes o tamanho do nosso Sol. E ele é extremamente massivo. Mas calma, ele não é o maior de todos. Ele é pequenininho em relação a alguns outros buracos negros que existem em outras galáxias. Para a gente ter ideia, o primeiro buraco negro observado e que foi registrado uma foto lá em 2017 foi o M87. E ele é 6,5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Realmente gigantesco. Agora, existe um que é muito, mas muito, mas muito maior do que ele. Do que Sagitários A, do que M87. E esse é Tom. Bom, esse gigante, enorme e massivo, essa singularidade gigantesca, ele é 100 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Se eu não estou errado, né, professor? Então, existem muitos buracos negros na nossa galáxia. E existem, praticamente, não em todas, mas em praticamente, grande maioria das galáxias, em seu centro, existe um buraco negro. E o nosso buraco negro é Sagitários A. Ele está sendo fotografado agora. Foi o buraco negro que foi fotografado recentemente, né? E é espetacular a gente saber que conseguimos chegar num nível de tecnologia tão grande a ponto de deslumbrar essa singularidade tão maravilhosa, né? Como podemos ver. E jogar um fato curioso aqui, né? Em questão de singularidade, os buracos negros eles são os mais massivos. Em questão de objetos, são as estrelas de nêutrons. Então a gente não pode comparar um objeto com um buraco negro. Singularidade é um ponto específico, como não sabemos o que tem em seu centro, né, em seu núcleo, não podemos ditar ele como um objeto. Então as estrelas de nêutron ganham aí como o objeto mais massivo no nosso universo. E aí, como singularidade, os nossos buracos negros. É isso ou não é, professor? Muito bem colocado, Douglas. Então, e uma coisa interessante, quando o Douglas ele fala sobre singularidade, estrelas de nêutrons,
tem um fato também que ele estava falando assim, qual que é o tamanho do buraco negro em relação ao Sol? Você percebeu que ele não falou o tamanho, ele falou em número de vezes que é a massa. Porque não faz sentido falar tamanho, né? Porque o buraco negro ele é singular, né? Então o que é maior? É o Sol, porque o Sol ele é grandão, né? 1,3 milhões de quilômetros o tamanho dele. Enquanto nós temos aí que o buraco negro é uma singularidade. Então na astronomia a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de falar em termos de massa, tá? Então quantas massas, né, é maior do que o Sol, né? Então aqui na Via Láctea nós temos então que o núcleo é da ordem de milhões de vezes. A M87 da ordem de bilhões de vezes. E como o próprio Douglas falou, existem buracos negros que são da ordem de centenas de bilhões de vezes a massa solar, né? Um fato também que a nossa galáxia, né, a Via Láctea, ela é chamada também de galáxia passiva, né? E existem também as galáxias que são chamadas galáxias ativas. As ativas é que ainda estão engolindo matéria, estão expelindo muita energia, né, em relação a esse buraco negro no centro dela. Tá? A Via Láctea está engolindo ainda alguma matéria, mas é uma coisa assim, muito mais tímida, né, comparada com outras galáxias que nós temos aí. Né? E também as imagens que você comentou, né, Douglas? Por que a gente fez a imagem da M87 que está lá longe, né, ao invés de fazer do centro da Via Láctea, né? É porque justamente a M87 é bilhões de vezes maior que o Sol, né? Enquanto a do centro da nossa galáxia é milhões de vezes. Né? Então ela é 1000 vezes maior, né? E outra, aqui a gente está dentro do disco das estrelas, do disco da galáxia. Então para a gente enxergar o buraco negro lá no meio, a gente tem que passar por um monte de poeira que tem no meio do caminho. Enquanto a M87 você está basicamente de camarote, né? Que ela está então perpendicular a você, então você vê claramente toda a radiação que é emitida por ela. Observação, a radiação emitida é fora do universo de eventos, né? Do horizonte de eventos, tá? Dentro, então basicamente você só tem aí a parte do vapor, né? Que é da radiação Hawking, né, Douglas? Só complementando aqui sobre as fotos que foram tiradas, né? Mais uma coisa que explica por que a M87 foi fotografado primeiramente a Sagitários A é justamente porque os acontecimentos no horizonte de eventos dela duram, né, em questão de imagem, por causa do tempo da distância que estamos dela, duram cerca de 1 a 2 dias. Então é muito mais fácil fotografar. Enquanto o tempo de imagem da nossa Sagitários A dura questão de horas. Então são muito mais fotos que precisamos para registrar e documentar esses acontecimentos que acontecem na Sagitários A. Por isso que precisamos de um pouquinho mais de tecnologia até a gente conseguir fazer as primeiras fotos de Sagitários A. E aí M87 ficou mais fácil por causa dessa distância e com relação à luz, chegada de luz e tudo mais, né? Falando assim de imagem e som, qual é a forma em que ela se comporta ao redor do buraco negro? Bom, vamos lá. Ultimamente, muitas matérias começaram a sair sobre o som do buraco negro. Mas, o som se propagando no vácuo, é meio complicado de se entender isso. Mas calma. Existem tecnologias em cima de fotografias de raio-x que captam a poeira que está ao redor do buraco negro, ali naquele disco de acreção, e aquela poeira tem um determinado comportamento, certo? A energia liberada pelo buraco negro formam variações que, de modo que são fotografadas, essas variações nos possibilitam ondulações. E essas ondulações são vistas como sinais sonoros, né? Depois que tiramos as fotos, várias fotos, essas imagens são colocadas como se fosse um sonar, um radar. E esse radar ele passa. Em momentos mais elevados, eles te dão um som mais grave. Em momentos mais baixos, mais opacos, eles te dão um som mais fraco, né? Como se fosse mais ou menos... Ele vai passando o radar e ele vai fazendo aquele som. Então, tem esse tipo de escala sonora. Como curiosidade, né? Essa escala sonora está muitos escalas abaixo da escala de Dó tradicional que conhecemos. Então, ela teve que ser ampliada milhões de vezes na escala de Dó para a gente conseguir
reconhecer esse som que foi estudado e que foi emitido através das fotos de raio-x, tá? Então não é som no espaço, pessoal. É som traduzido, transfigurados a partir de fotos que foram feitas pelos satélites aí que estão em volta da nossa Terra, beleza? Alguma coisa, professor, a agregar? Não, eu achei bem interessante pensar nisso, né? Que as coisas que acontecem na astronomia, elas são muito fora dos nossos 5 sentidos, né? E que o Douglas comentou é verdade. Poxa, um buraco negro emitindo som, né? Daí você começa a falar, mas som no vácuo, né? Começa a soar estranho, né? Então, o que eles fizeram? Eles interpretaram, então, essas ondas, essas oscilações ondulatórias em torno do buraco negro e transformaram elas em ondas sonoras, né? Não é que se você colocar a orelha, né, para o espaço, lá para o buraco negro, você vai escutar aquele barulho, né? Mas é como se fosse, olha, se eu pegasse esse som que é extremamente grave, né, e transpor ele, né, em várias escalas, né, acima, né, mais agudas, como que seria, então, escutar esse som, né? Então, é uma simulação adaptada para os nossos 5 sentidos, para que a gente tenha uma noção do qual que seria a conversa que você estaria tendo com um buraco negro. Espero que nunca ninguém faça isso, né? Isso aí que tá, Bater um papo com um buraco negro. Mas, viu, continuando no assunto dos buracos negros, só que pegando um pouquinho nas galáxias que vocês já falaram. É um negócio que, tipo, eu sou meio curioso sobre essas coisas, pensar nas coisas que vão acontecer muito tempo no futuro. Em bilhões de anos, a nossa galáxia Via Láctea ela vai se colidir com a galáxia de Andrômeda, certo? Os 2 buracos negros dela elas vão tentar se devorar. Isso é interessante, mas eu quero saber se já foi registrado, já aconteceu de alguém ver algum evento similar a isso acontecendo. Eu vou fazer minha contribuição inicialmente e depois eu passo a palavra para o Douglas, tá? É o seguinte, esses eventos, eles são eventos estupidamente demorados, tá? Demorados, entenda que é da ordem de grandeza da idade que nós temos aí do universo, tá? Então, para 2 galáxias, né, se colidirem, você teria que aguardar aí da ordem de centenas de milhões de anos para estar observando esse evento, tá? Bom, pensando na existência de um ser humano, né, isso aí é completamente fora de escala, né? Até mesmo pensando, vamos pensar quando a China antiga começou a observar o céu, há 4.000 anos antes de Cristo. Poxa, 6.000 anos não é nada para a astronomia, né? Então, falar assim, observar a colisão entre 2 galáxias, ao vivo mesmo, vendo elas colidirem, é uma coisa assim, totalmente fora de escala. O que a gente consegue ver é eventos que já ocorreram e eventos que vão ocorrer. O exemplo que você passou, Francis, é bem interessante, né? A gente está em caminho de choque, de colisão contra Andrômeda, né? A gente vai estar colidindo contra elas. O que a gente consegue estar observando, então, são imagens de galáxias que já se colidiram no passado e está naquele estágio de espalhamento das estrelas, né? Então, a gente encontra 2 que já se colidiram, que estão, digamos assim, está um pouquinho antes da colisão. Depois a gente consegue ver outras 2 que acabaram de colidir. Depois a gente consegue ver outras 2 que colidiram e já está naquela fase de espalhamento, né? E naturalmente, né, por ação gravitacional, é de se esperar que os buracos negros supermassivos chegue uma hora que eles começam a orbitar um em torno do outro e eles se engulam, né? Eles se colapsam, formando ainda um buraco negro ainda mais massivo em cima disso tudo. Deixa né? eu perguntar. Depois que isso acontecer, depois que um buraco negro devorar o outro, vai formar uma nova galáxia em torno desse novo buraco negro maior ainda, mais maciço? Creio que sim, tá? Talvez a gente precise de um pouquinho mais de estudo para isso daí, né? Um pouquinho mais de ninguém nunca viu, então... E existem, assim, o que nós temos aí são simulações, né? Nós temos as simulações que fazem a aceleração de 2 corpos, né? Então, simplesmente pega um conjunto de bilhões de estrelas e simula. Então, olha, o que aconteceria dentro das leis que nós conhecemos se 2 galáxias se colidirem, né? E a ideia é que um buraco negro vai engolir o outro, vai formar um outro buraco negro supermassivo, e aquelas estrelas que se espalharam em torno desse buraco negro, então elas vão se acomodando até virar então uma galáxia fundida dessas 2 outras, né, ainda mais massiva, ainda maior em cima disso tudo, né? Tem algo a acrescentar, Douglas? Bom, como dito, né, as galáxias elas vão acabar se atingindo de um jeito ou de outro, mas o que podemos ter em mente é o seguinte: o universo está em constante expansão.
Então, logicamente, sim, outras galáxias já se colidiram. Ainda mais que, há muitos anos atrás, o nosso universo era menor do que é hoje. Então, o espaço entre as galáxias eram menores. Então, a facilidade de colisão era maior também, né? Entretanto, com a expansão universal, existe um negócio que acaba tirando a possibilidade de colisão, né? Isso seria a força de crescimento do espaço, né, do universo, é maior do que a força gravitacional, do que a força que puxa uma galáxia sobre a outra. Tá? Então, quanto maior o universo está, mais difícil essas colisões acontecerem. E a pergunta fica no pé da orelha, né? Então, por que Andrômeda vai se colidir com a Via Láctea, né? Isso justamente porque as duas estão próximas o suficiente para que a força gravitacional de ambas seja maior do que a força de expansão do universo, né? Então, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Tá? As nossas galáxias são galáxias aspiraladas, certo, professor? Quando elas se chocarem, elas vão se tornar galáxias ovaladas. Tá? Bem provavelmente, nem todas as estrelas irão se chocar por causa do espaço entre elas. Né? Algumas serão lançadas no espaço, não todas, um número bem ínfimo, né? e descartável assim, em relação às galáxias. Elas se tornarão uma só. E aí eu tenho uma contradição aqui sobre o que o professor falou. Ele disse que provavelmente os buracos negros eles se juntariam, né? E se tornariam um buraco negro maior. Existem algumas observações e algumas teses que dizem que geralmente o buraco negro maior ele expulsa o buraco negro menor e eles não se fundem, mas sim fica um buraco negro no centro, né? Seria, vamos dizer que M87 ficaria no centro e ele expulsaria de sua órbita, por incrível que pareça, a nossa Sagitário A, deixando ela mais de lado, tá? E ali elas trabalhariam juntos por bilhões de anos até nessa nova galáxia, até futuramente, muitos bilhões de anos depois, uma ceder à outra gravitacionalmente e ser incorporada ao maior buraco negro ou aquele que perder mais forças aí ao decorrer dos anos. Então, nos primeiros momentos da formação dessa nova galáxia aí, né, podemos chamar de Andrômeda Láctea, né? Então, um buraco negro ele ficaria no centro ali e um repeliria o outro, né, com as forças gravitacionais que ele tem, até um ceder ao outro. Mas é basicamente isso. Né? Muito interessante a gente imaginar essa colisão entre galáxias. E também falam que, como o universo está em expansão, nós estamos nos distanciando de muitas outras galáxias. E que, num futuro distante, não seria mais possível observá-las. Isso é verdade? Se for pensar em termos de expansão, isso daí faz sentido. Né? Então, quer dizer que não que elas não vão ser mais observadas, né? Porque elas estão se afastando da gente, mas, de certa forma, o afastamento delas não chega nem próximo da velocidade da luz. Né? Então, a luz que está sendo emitida por elas ainda continuaria chegando até a gente. Mas no futuro muito distante é algo que a gente poderia estar analisando realmente isso daí, né? Você está falando da expansão do universo e a galáxia ficar tão longe da gente que a gente não conseguiria estar enxergando, é isso? E daí o que acontece também, se for pensar a origem do universo, nós temos uma radiação que a gente chama de radiação de fundo, né? É uma imagem colorida de azuis e vermelhos, não sei se você já viu, né? Que eles fazem uma coloração artificial também, que mostra, então, a origem do universo, então, o que estava aparecendo lá no começo de tudo. Né? Se a gente consegue enxergar o que aconteceu no início do universo, provavelmente a luz que está sendo emitida pelas galáxias também estariam chegando até a gente. Né? Isso daí é uma reflexão própria que eu estou fazendo agora. E isso importa se eu fizer mais um comentário a respeito da colisão das galáxias, a respeito do Douglas? Tá? Mas então, Douglas, é só essa questão aí dos buracos negros, né, orbitando em torno deles, né, um do outro, há um acordo, né, que no final das contas eles vão acabar colidindo. Né? Talvez no estágio inicial eles não vão se colapsar e um juntar em relação ao outro, né? Mas depois da estabilidade da galáxia, é de se esperar que isso se torne um buraco negro único
Tanto é que a comprovação das ondas gravitacionais, né, feita pelo laboratório LIGO, a primeira comprovação foi pela colisão o colapso de 2 buracos negros. Né? Eles se colapsam em algum momento. Inicialmente não, né? Inicialmente então, eles vão ficar naquela dança celestial, né, que é um orbitando em torno do outro, para depois, posteriormente, então, ocorrer então, essa colisão. Mas, desculpa, voltando aí pela expansão do universo, você queria acrescentar alguma coisa? Né? Eu queria perguntar, tipo assim, mas com essa expansão do universo, não seria, a Andrômeda não se afastaria também da Via Láctea, essas coisas? Então, é uma posição que é bem interessante que o Douglas estava colocando, né? Nós temos a expansão acelerada que nós temos no universo, né? Ao mesmo tempo, o que acontece é que existe uma competição. Tá? As coisas estão se afastando ao mesmo tempo que existe uma força gravitacional querendo juntar tudo. Né? E a colocação do Douglas foi justamente que as 2 galáxias elas estão se aproximando, porque a força gravitacional entre elas ainda é maior do que essa força de expansão. Né? Também ocorre o seguinte, né, gente? O que promove a força de expansão do universo? E aí vem daquele papo que a gente teve no início do podcast, que é a energia escura, né? A energia escura, que é uma forma de energia que a gente não consegue explicar hoje o porquê, só consegue relatar evidências, é que está fazendo a expansão acelerada do universo. Né? E aí tem a teoria da massa negativa e umas coisas aí bem interessantes que tentam justificar, né, em relação a isso. Queria acrescentar alguma coisa, Douglas? Sim, nessa parte da observação aí do céu noturno, né? Como foi dito, vão precisar de bilhares de anos. Muito provavelmente o Sol já vai ter consumido a Terra até isso acontecer. Mas, de fato, muitas estrelas que a gente vê no céu, né? Muitas galáxias, elas vão estar afastadas o suficiente para que que a gente não consiga mais vê-las. Porém, como fazemos parte de um grupo de estrelas que estão rodando em um eixo gravitacional ali, ainda assim seria possível ver algumas galáxias e algumas estrelas que estão no nosso céu. Não com tanta luminosidade como temos hoje, né, com tantas estrelas, mas ainda seria possível ver algumas brilhando no céu, né? Mas lógico, como todo bom dia de observação, seria um dia nublado. Então, seria normal a visualização do céu aí, né, pessoal? Tem uma última pergunta que eu tô me coçando para fazer, que na internet todo mundo já ouviu falar do terraplanismo, né? E agora dói o coração, né? Mas agora tem uma nova discussão que está surgindo na internet e está ganhando popularidade. E eu quero trazer essa discussão para cá. Qual é o formato do nosso universo? Tem alguns que estão falando que ele é uma sombra de uma figura 4D. Tem outros que falam que ele é elíptico. Outros que falam que é um cubo. Outros que falam que é um círculo. Mas, lógico, a maioria está falando que é plano. O que vocês pensam sobre isso? Tá. Primeiramente, gente, a Terra não é plana. Sinto lhe informar. Como assim? E o universo também não é plano, né? Também Minha vida foi uma mentira. Foi uma mentira. Eu aprendi um negócio com o professor Alberto sobre a conservação de energia de grandes corpos, né? Espero ter aprendido certo, pelo amor de Deus. Mas é fácil de se entender que quanto maior o corpo no espaço, a tendência é que ele tenha um sentido esférico, né? Essa é a melhor forma de se conservar energia no universo. E a gente deve pensar o seguinte: a Terra gira em torno do seu eixo, que por sua vez gira em torno do Sol. O Sol, por sua vez, gira em torno da galáxia. A galáxia, por sua vez, gira em torno de algo maior, de um superaglomerado. Esse superaglomerado vai girar em torno de outro superaglomerado. E, por sua vez, ele está todo girando. É necessário que nesse montante de energia gerado por todas essas galáxias, estrelas, planetas e tudo isso, tenha que existir de forma consciência que o universo também vai ter a melhor forma
para se conservar esse tipo de energia. Então, na minha percepção, ele também deve ser redondo. Aí entra um outro ponto que diz que quanto mais rápido um objeto gira em torno dele, né, ele sofre variações gravitacionais, ele começa a ficar um pouco achatado em seus polos. Então, ele pode ser tanto ovalado quanto oval, quanto circular, né? Então, acredito eu. Já vou falando aqui. Calma, a Terra calma, não é Douglas. plana, o universo não é plano Douglas. e possivelmente tudo é circular. Não, então, o certo é falar que o nosso universo é uma elipse. O nosso universo é uma elipse, justamente. Ah, então, É então isso não aí. é plano. Não é plano, por Nem favor. um quadrado. Professor, diga que eu estou certo. Torça para que tenha aprendido certo, hein, Douglas? Porque senão é zero na certa. Também, na continuação da conversa, é um assunto delicado, né? A gente sabe que tem uma onda aí de terraplanismo muito forte, né? E isso, em grande parte, é uma falta de alfabetização científica que as pessoas têm, que eles não conseguem argumentar contra, eles não conseguem ser o protagonista das coisas, eles realmente acreditam nas coisas, e a palavra acreditar dentro da astronomia, dentro do mundo científico, é algo muito delicado, tá? O cientista, ele não acredita, ele verifica evidências e comprova teorias. Acreditar é outro assunto. Tá? Então, o cientista, ele não acredita, né? Ele simplesmente verifica e certifica se a coisa está certa ou não, né? A relação aí do formato do universo, né? Você vê que falar que ele é plano parece que força uma quebra de simetria, que é uma coisa muito corriqueira, muito usual dentro da natureza, né? Por sua vez, dentro da teoria da relatividade geral, nós temos também que o espaço ele não é linear, é um espaço curvo, né? Que tem uma constante, que quando ela é positiva, ela fecha na forma de esfera, né? Quando ela é negativa, ela abre na forma de cela, né? Falar que isso daí é uma simetria plana, uma simetria esférica, é algo que contradiz, né, de certa forma, falar que é plana, né, contradiz o princípio da natureza, das coisas que a gente vê na simetria. E, por outro lado, dentro da relatividade, a gente sabe que o nosso espaço ele tem 4 dimensões, né? Tem coisas que a gente não consegue estar enxergando com os nossos 5 sentidos. Novamente, né, aquele papo de ter que adequar os nossos sentidos. É difícil ver, né? Tanto é que a observação que nós temos aqui da Terra é que a radiação cósmica de fundo é um plano esférico, né? Então a gente já vê uma simetria aí esférica em cima disso. Afirmar que é plano também é algo que eu também acredito que é quase uma contrassenso que nós temos aí dentro da ciência, né? Sim, é bem ridículo, mas obrigado pelos comentários. Eu vou ter que me retirar agora. Obrigado por quem está ouvindo e espero que aproveitem e gostem do resto do podcast. Agradecemos sua presença, Francis. Obrigada, Francis, pela colaboração aqui comigo. E existe buraco de minhoca? Se existe, como que nasce um? Bom, vamos lá. Buracos de minhocas, eles também são singularidades. São especulações daí da matemáticas, né? Que, na teoria, eles levariam a matéria de um ponto a outro. Voltando lá nos buracos negros e nos buracos brancos, é teorizado que um buraco de minhoca surge entre o buraco branco e o buraco negro. E essa é a ligação. É onde existe a entrada de matéria e a saída de matéria. Por outro lado, muita pessoa já assistiu aí um Star Wars, um Star Trek, né? E viu aquelas viagens super rápidas que acontecem. E essa distorção, né, de espaço e tempo também é chamada de buraco de minhoca. Bom, os buracos de minhoca, eles têm algumas peculiaridades. Primeiro, que se eles surgem dentro de um buraco negro e saem dentro de um buraco branco, existe a possibilidade de destruição de matéria, porque ele é muito instável. Não se sabe por quanto tempo aquele fluxo pode existir. Então, ou ele é contínuo, mas se ele é contínuo já deveria ser observável os buracos brancos, ou ele tem períodos, né? E
essa dificuldade de calcular esses períodos é o que provavelmente tornariam eles impossíveis. A ideia do buraco de minhoca seria: a gente entra aqui na nossa galáxia, no nosso buraco negro, e sai percorre um buraco de minhoca e sai numa outra galáxia em um determinado ponto, que seria o buraco branco. E qual a vantagem disso? Bom, as vantagens dos buracos de minhoca é que eles paralisariam o tempo, né? Já que eles rompem a malha de espaço e tempo, eles paralisariam o tempo. Então, quando você viaja de um ponto a outro, você não percorre milhares de anos. Você apenas sai daquele seu momento e aparece em outro ponto, em outra galáxia, em outro local, no mesmo instante e momento que você saiu da sua viagem, né? Que você entrou no buraco de minhoca. E quando isso acontece dentro de um buraco negro, existe aí essas especulações, né? Como que a gente vai entrar num buraco negro? Né? Não existe ninguém que entrou ainda no buraco negro, então não podemos dizer que um buraco de minhoca existe dentro de um buraco negro. Mas existe outra teoria que diz o seguinte: buracos de minhoca são projetáveis. E aí, como seriam projetáveis? Bom, a nossa humanidade, ela precisaria, ou qualquer outra humanidade existente, né? Ela precisaria chegar a um nível de tecnologia tão grande a ponto de conseguir romper a malha do espaço e tempo. E assim abrir o buraco de minhoca. A vantagem seria o controle. E assim a gente conseguiria viajar sem o risco desse buraco de minhoca fechar no meio da viagem e acabar destruindo a matéria que está passando sobre ele. Então aí a gente não teria perda de matéria. E quebraríamos o paradoxo da perda da matéria, né? Então são essas duas teorias que basicamente que são mais crescentes hoje em dia, né? Que falam sobre o buraco de minhoca. Se o professor tiver alguma coisa a acrescentar, Não, foi bem completo, tá, Douglas? O interessante também do buraco de minhoca é que você pode pensar, tá bom, a matéria não pode entrar, né? Mas será que eu posso emitir um fóton, né, que entrasse dentro desse buraco de minhoca, que carregasse uma informação, né? A gente simplesmente mandaria uma carta sem volta para o outro lado em que esse buraco de minhoca fosse levar, né? Então, por exemplo, eu vou lá, faço então uma modulação em frequência, né, de um determinado sinal, coloco isso na forma de fótons e mando lá para o buraco negro. Mas o problema é que o buraco negro ele chega a distorcer até mesmo os fótons, né? Ele chega a destruir a informação dos fótons. E essa daí seria a grande dificuldade que nós temos aí da viagem pelo buraco de minhoca. É que tudo que passa por lá, ele é destruído na sua matéria mais elementar, né? E provavelmente na hora que sai, ele não é reconstruído, né? Então isso aí seria justamente a grande problemática. E já comentando Star Trek, né, que o Douglas comentou, né, o teletransporte que eles fazem, né, eles transformam a matéria em energia e depois reconstroem essa matéria do outro lado, né? O buraco de minhoca, a gente não teria essa reconstrução. Provavelmente você continuaria destruído, né, sua matéria continuaria existindo e simplesmente expelido do outro lado, né? Mas é uma parte, por enquanto, ficção muito interessante aí de trabalhar, né? Só agregando aqui, que talvez vá destruir o coração de muitas pessoas, mas como o professor já tinha dito, buracos negros nada mais são do que estrelas supermassivas que chegaram ao seu fim, se colapsaram e se reduziram a um ponto de extrema massa, né, onde a sua gravidade é tão ampla que gera aquele arco de acreção e aquele ponto ali mais preto onde a luz não escapa. Então, um buraco de minhoca saindo de dentro de um buraco negro é meio complicado de se imaginar, já que, teoricamente, no centro de um buraco negro, a gente tem matéria, né? A gente tem os restos de uma estrela e provavelmente os restos do sistema daquela estrela que foi sugado a partir do momento que ela se tornou um buraco negro. E isso é explicado ali na teoria de Einstein, né, na teoria da relatividade restrita. E então a gente imaginar que existe ali um portal dentro de um buraco negro é meio complicado. Então a gente imagina que dentro de um buraco negro possa surgir um buraco de minhoca
também já quebra um pouco essa nossa perspectiva, né? Esse nosso sonho, já que ali dentro, possivelmente, a gente vai ter resto de matéria de uma estrela e do seu sistema que estava rodeando ela antes dela colapsar. Então, para finalizar, vamos para o momento que o professor Alberto adora, né? O momento das fofocas astronômicas. Vamos lá, João Fifi, arrasa. Vai, brilha. Isso aí, gente. Foi uma brincadeira que nós fizemos aqui entre os alunos, que, conforme a Ilana comentou no início do podcast, a maioria dos alunos de física vem fazer o curso pela paixão pela astronomia. E não é no primeiro semestre que a gente faz o curso de astronomia. Nós pegamos, então, e vai ter o curso no segundo semestre. Então, nós fizemos um momento de fofocas astronômicas, né, para trocar uma ideia entre os alunos e para falar fofoca mesmo, tá, gente? Para justamente falar a briga que tem aí entre a corrida espacial e todas as coisas que têm acontecido aí ultimamente. E junto nessa tomada aqui, eu e o Douglas, nós organizamos não só as fofocas, né, mas também o que mais está acontecendo hoje na astronomia, tá? Dessas fofocas, né, o que é legal, o que está ocorrendo hoje, é uma espécie de uma briga, uma competição, uma corrida espacial entre empresas comerciais para chegar, né, até o céu, para justamente pegar esse nicho, né, e na corrida, então, na parte de instalação de satélites, colonização da Lua, colonização de Marte e aí por diante, né. Nós temos aí 3 figuras, né, o nosso querido Elon Musk, né, ou mais conhecido como Titio Musk, né. Nós também temos o nosso querido dono da Amazon, o Jeff Bezos, né? Isso aí, né? E também nós temos da Virgin, né? Que é o Branson, o Richard Branson, né? Então os 3 eles estão aí na nossa corrida espacial hoje, né? Quem está ganhando em disparada é o nosso Elon Musk, né? Com os seus projetos aí do Falcon 9, né? Nós também temos aí o Starlink, que é uma rede de internet. Ele também está no projeto Artemis, que é da colonização de Lua, não da colonização, mas para a volta da Lua, né? E agora também o Elon Musk ele também está trabalhando também com a ida para o homem para Marte, né? Que seria então com a série de espaçonaves que são a... E essas aeronaves, então a Starship, então são as aeronaves mais modernas, mais avançadas que já se criaram, né? E que pretende então estar levando o homem até Marte, né? E nós temos hoje em dia então a briga entre esses 3 bilionários, né, para esse novo nicho comercial, né, que está prometendo muito, né? Existem muitas críticas ainda em cima disso. E nesse momento de fofocas astronômicas, normalmente a gente fala as rixas que existem entre os bilionários, né? O que eles conquistaram, o que eles perderam, né? Se for pensar também, o Elon Musk está brigando direto aí com a Agência Espacial Americana para mandar os foguetes, né? A gente tem problemas ambientais em cima disso. Então é meio que uma atualização do que está acontecendo na astronomia espacial, né? Na astronomia de levar materiais para fora da Terra hoje, né? E lembrando que é uma ciência viva, né? E uma ciência viva é algo que está acontecendo hoje, são novidades, são coisas que a gente erra, são coisas que a gente briga, são coisas que a gente faz alianças e aí por diante, né? Então esse momento de fofocas astronômicas é um momento que a gente meio que se atualiza das atualidades, né? E também, por conta disso, eu acabo interagindo bastante com os alunos e me atualizando também, né, gente? Porque é difícil acompanhar, é muita coisa que sai, né? A gente fica meio perdido nisso, né? Uma pena que não deu para comentar sobre todas as fofocas aqui no nosso podcast, né? O tempo é curto, infelizmente, para isso. Mas, se quiserem deixar indicações de sites, talvez filmes, documentários mesmo, fiquem à vontade. Por favor, Douglas. Bom, vamos lá. Falando sobre essa corrida astronômica, né, a gente teve o segundo brasileiro que foi para a órbita da Terra. Nesse caso, ele foi como turista. Ganhou um sorteio graças à compra de uma NFT, né? A gente tem também no filme Buzz Lightyear, trazendo aí aquele gostinho de infância novamente para nossas vidas, onde o filme teve uma parceria com a NASA e teve até consultoria com um astronauta de verdade, hein, galera? Assistam o filme, porque todo o universo cinematográfico galáctico do filme de Buzz Lightyear tem muitas referências verdadeiras da astronomia. A gente tem também o telescópio Gaia, que publicou recentemente o novo mapa astronômico que tem a melhor precisão de todas as estrelas. A gente tem aí
coeficiente de calor, tem pontos, tem quasar, tem supernovas, tudo que a gente imaginar nesse novo mapa publicado pelo telescópio Gaia, tá? Para quem não sabia, o nome verdadeiro da Lua é Selene. E quando falamos de Lua, né, teoricamente estamos falando do nosso satélite natural. Os outros planetas, eles têm satélites naturais, mas por ocasião, né, e uso popular, chamamos de Lua também esses satélites, certo? Bom, indo mais a fundo, temos o nosso James Webb, nosso mais incrível telescópio já criado, que terá as suas fotos oficiais publicadas agora, no dia 12 de julho. Um presentão de aniversário para mim. E a gente tem também o cultivo de plantas em solo lunar. O regolito começou a produzir plantas. O telescópio Sofia fez uma observação de estrelas binárias entrando em eclipse, né? A constelação de Aquário tem a estrela R Aquarii, né? Uma anã branca, e a sua mais brilhante, né? A variável Mira. Elas estão entrando aí em um alinhamento onde a estrela menor acaba formando uma espécie de eclipse aí na sua estrela maior, tá? Nessa semana, do dia 24/6 até o final do mês de junho, temos um alinhamento muito raro de astros, certo? Onde Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né, elas se alinham com a Lua e poderão ser vistas a olho nu, né? Esse alinhamento espetacular e muito raro, pessoal, aproveitem. Entretanto, esse alinhamento só poderá ser visto antes do nascer do Sol. Tá? Então acordem cedo. Quem cedo madruga, Deus ajuda. É isso aí. Acho que esses são os grandes aí, as grandes fofocas astronômicas que temos para vocês, tá certo? Não percam, se vocês gostaram, ajuda aí o pessoal curtindo, comentando e compartilhando. É isso aí, Helena. Brigadão. Imagina, eu ouvi que quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro, hein? Enfim, é isso. Agradeço a presença de vocês aqui no podcast. Foi uma honra. Tem muita coisa que eu não sabia, foi um ensino para mim. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada de podcast. Se for um sucesso, nos encontramos numa segunda, quem sabe. É isso aí, gente. Gostaria só de deixar uma palavra, né? Agradeço muito novamente, né, o convite. Parabenizo também todos os participantes aí que fizeram esse evento, né? O Instituto Federal por ceder o espaço, tá? E também a iniciativa dos alunos. Trabalho muito bacana e muito importante, gente. Um abraço a todos. Precisando também, me procurem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os meus colegas. Obrigado ao professor Alberto. É uma honra estar do lado dele aqui conversando sobre astronomia, né? Nas aulas a gente direto estava fofocando sobre isso. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre uma coisa que eu gosto muito e é uma paixão aí que eu tenho certeza que eu vou carregar para a vida toda. E se vocês têm essa paixão também, não percam a oportunidade de cursar um curso de física. Isso aí, pessoal. Física é muito bom, é muito bacana. E aqui quem fala é o vosso produtor, que trabalhou nesse podcast por todo esse semestre. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade dada pelo Ivan, pelo Alberto, pela Ilana, pelos companheiros de equipe, por estar trabalhando nesse trabalho tão nobre. E convidar vocês a seguir a gente no Instagram, @far_in_Heinz, certo? E aguardo vocês numa possível próxima temporada que vai rolar no semestre que vem. Veremos. Então um abraço, obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau. Fala, Heinz, da maionese à ciência.